O texto capital da guarda do sábado é a escritura de Êxodos capítulo 20, versículos de 8 a 11, transcrita ao final do capítulo anterior. Compreendê-la significa o fim de todas e quaisquer dúvidas acerca da guarda do sábado. E, à luz dela, todos os textos afins ou sobre o assunto se esclarecem. Este preceito da lei positiva divina, de cunho moral explicitativo do direito natural, envolve 3 aspectos. Primeiro, 6 dias trabalharás. Quem se omite no cumprimento da lei natural do trabalho, perde o direito do repouso. Este direito natural, aliás, sempre foi enaltecido pelos mais egrégios homens do pensamento, como Eurípides, que afirmava ser o trabalho o pai da honradez, fragmento 477, e Hesíodo, abre aspas, o trabalho não é vergonha, vergonha é a ociosidade, fecha aspas, Dias e Obras 311, e o poeta Virgílio, em sua Geórgica 1:145, tem este encanto de frase, labor omnia vincit improbus, ou seja, o trabalho assíduo vence tudo. Uma das tragédias do pecado é a do embrutecimento da consciência. Empedernida, anestesiada, a consciência vai perdendo, inclusive, a própria noção da lei e do direito naturais. Quanto ao direito ao trabalho, o homem viciado na preguiça renuncia-o, detesta-o, a ponto de dizer que quer encontrar quem inventou o trabalho. Aliás, a própria origem etimológica da palavra trabalho provém dessa indisposição contra esse direito natural. Com efeito, ela procede do vocábulo latino tripalium. Este tripalium era um instrumento feito de 3 paus, usado para subjugar, dominar os cavalos indóceis, ariscos e relutantes no ato de serem ferrados. Associavam-se a esse instrumento as noções de dor e sofrimento. Ao homem decaído, atribuiu-se como penalidade a estafa decorrente do trabalho. E a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela? Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3, versículos de 17 a 19. E, por isso, sua inclinação é a de considerá-lo penoso e a de furtar-se dele. A visão bíblica do trabalho, contudo, consideramo-lo muito nobre. Nobilíssimo porque, em primeiro lugar, o próprio Deus, como arquiteto, trabalhou. E havendo Deus acabado, no dia 7º, a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis capítulo 2, versículo 2. Em pinceladas de inexcedível beleza poética, o salmista exalta o divino arquiteto. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina, põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro.
anda sobre as asas do vento, faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum. Salmos, capítulo 104, versículos de 1 a 5. Nobilíssimo por se constituir no direito de prosseguirmos a obra do Criador. Concluída a sua obra criadora, outorgou o Senhor ao homem a nobreza de continuar o seu empreendimento. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Criado à imagem e semelhança de Deus, o homem há de, em todos os seus afazeres, observar o modelo divino e seguir as leis da natureza incutidas em sua consciência pelo próprio Deus, que o chamou a dominar a criação inteira. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. É por isso que sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até à tarde. Salmos 104, versículo 23. A preguiça, por conseguinte, é recriminada com vigor e sarcasmo pelas Escrituras, porque frustra o plano de Deus e porque priva o homem do seu direito de trabalhar. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos, para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios capítulo 6, versículos de 6 a 11. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tenho visto, o guardarei no coração, e vendo, recebi instrução. Um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios, capítulo 24, versículos de 30 a 34. Com o intento de enaltecer o direito natural do trabalho que o homem deve usufruir, as Sagradas Escrituras não se fartam de exaltar o Senhor Deus como trabalhador. É o alfaiate a prover de vestuário os primeiros pais após o pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 21. É o lavrador, em Salmos capítulo 65, versículos de 10 a 14. E 104, versículos de 13 a 14. É o oleiro, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Em Isaías capítulo 45, versículos de 9 a 12. Também capítulo 64 e versículo 8. E em Jeremias capítulo 18, versículo 6. É o jardineiro, Gênesis capítulo 2, versículo 8. É o cirurgião a extrair uma costela, Gênesis capítulo 2, versículo 21.
Este aspecto de Êxodos capítulo 20, versículos de 8 a 11, do 6 dias trabalharás, é de fundamental importância a tal ponto que não tem direito de gozar do descanso quem se esquiva de atendê-lo. O preceito positivo divino inculca o postulado de 6 dias consecutivos de trabalho, por ser uma circunstância consentânea com a natureza humana. Suas energias e suas forças resistem ao máximo desse período de desgaste, sem correr o risco do esgotamento. Os homens da ciência moderna só agora descobriram este limite da resistência física do homem. Só agora descobriram a grande novidade que a Bíblia há milênios vem ensinando com o seu 6 dias trabalharás. Atém-se muitos à letra do sábado como o dia da semana, que deve ser cronologicamente observado para se cumprir o mandamento. São os guardadores literais do 7º dia cronológico da semana. Evitam o trabalho nesse dia porque querem cumprir ao pé da letra o preceito. Permanecem, outros sim, inativos no domingo, porque o repouso do domingo é imposto pela lei civil. Em consequência, deixam de cumprir o mandamento dos 6 dias trabalharás. Não trabalham no sábado, por ser o 7º dia da semana, e não trabalham no domingo, por ser dia feriado estabelecido por lei. Então, trabalham só 5 dias antes do repouso. E o preceito divino? Deus determina que se trabalhe durante 6 dias. Faltam, portanto, a observância de parte importantíssima do preceito e desonram ao Senhor, que, ao preceituar o repouso, tendo outros sim dado o exemplo, estabelece antes a necessidade dos 6 dias trabalharás. Repousar de quê? Se não trabalharam em todo o tempo prescrito pela lei de Deus. À vista do mandato divino, por conseguinte, todas as pessoas, com exceção dos impossibilitados fisicamente pela enfermidade, devem trabalhar. Aliás, o descaso desta lei natural, respaldada pela lei divina, provoca sérias e desagradáveis consequências nos aposentados, ainda capazes de exercer atividades, porque passam a se sentir marginalizados, inúteis e como trastes velhos. Segundo, o repouso. Já verificamos, a palavra sábado não é do nosso vocabulário. Ela foi transliterada e não traduzida. Se traduzida, seria cessação, interrupção, pausa, descanso, repouso do trabalho habitual. Lendo-se o texto capital com o termo sábado vertido para o nosso idioma, desvencilhar-nos-emos de um dia determinado, marcado, da semana e compreenderemos com toda clareza a revelação divina. Lembra-te do dia do descanso, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o descanso do Senhor teu Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do descanso e o santificou. É relevante a lembrança de que o Decálogo é lei positiva divina de aspecto moral, isenta de quaisquer mesclas litúrgicas ou cerimoniais. E a assinalação de um determinado dia da semana, se houvesse nesse preceito, já implicaria em cerimonialismo, discorde ou desconforme com a lei natural. Deixaria, por conseguinte, de ser imutável e universal.
deixaria de ser imutável e universal também à luz da mudança do fuso horário. Enquanto os brasileiros estão no sábado, os japoneses, seus antípodas, estão no outro dia. Nesta era das viagens espaciais, depois que o homem foi à Lua, ele queria outros planetas. E como se sustentaria a imutabilidade e a universalidade do sábado se fosse lei moral lá em Vênus, onde o dia tem 23 horas? Lá em Saturno, onde tem 12? Lá em Júpiter, onde tem apenas 10 horas? E nos planetas onde os dias são mais longos do que na Terra? O não matar é imutável e universal. Indo a outros planetas, por permanecer esse preceito, ao homem estará proibido matar o seu semelhante da mesma forma que aqui na Terra. Um dia determinado na semana não implica a indisposição moral da lei positiva divina, em vista da sua impossível imutabilidade e universalidade. Já anotamos o fato decorrente do direito natural, quanto à observância do repouso periódico por parte de todos os povos. De certo, as primitivas gerações o praticavam. Na verdade, a observância de um dia de repouso em Sete fora sugerida aos homens, antes mesmo da revelação bíblica, por efeito do próprio curso da natureza, como influência do apreço que os primitivos consagravam à Lua, o nosso satélite, cujas fases são mais patentes aos homens. Conquanto as Sagradas Escrituras silenciem este fato, e Gênesis capítulo 2, versículo 3, apenas declare um pormenor sem estabelecer um preceito, infere-se do relato sobre o dilúvio ocorrido por ocasião da 10ª geração de descendentes do primeiro casal, a prática da divisão septenária das semanas no ano calendário. Edificada a arca, consoante as minúcias estabelecidas por Deus, disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra. Gênesis, capítulo 7, versículos de 1 a 4. E quando se aproximava o fim do pavoroso juízo, e as águas diminuíam, e os cumes dos montes apareciam, o patriarca soltou um corvo, e depois uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde. E eis, arrancada, uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Gênesis capítulo 8, versículos de 8 a 12. Após o dilúvio, a humanidade se propagou novamente, e, com Abraão, da 10ª geração descendente de Noé, Deus começou a preparar a vinda do seu filho ao mundo. Sua primeira iniciativa foi a de separar Abraão, mandando-o retirar-se de Ur dos Caldeus, Mesopotâmia, sua terra natal, onde, como já vimos, se praticava o repouso septenário em decorrência do direito natural. Por certo, Abraão transmitiu aos seus descendentes esse costume. Em sendo homem de fé no único Deus, deve ter depurado semelhante prática dos vestígios do politeísmo. O flagelo da fome tangeu os primeiros descendentes do patriarca para o Egito, onde supunham encontrar segurança econômica. Se no início o acolhimento egípcio lhes favorecia bem-estar, posteriormente, contudo, foram reduzidos à mais degradante escravidão.
E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. Êxodos capítulo 1, versículos 13 e 14. Como escravos, faltava-lhes a satisfação do repouso, apesar de sentirem a sua necessidade. Quando Moisés e Arão solicitaram a Faraó permissão para levar o povo israelita ao deserto, a fim de cultuar ao Senhor, o rei egípcio protestou diante da interrupção do trabalho de que, como escravos, os israelitas não tinham direito. Por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Êxodos, capítulo 5, versículos 4 e 5. Irritado, o faraó determinou se agravasse a dureza da escravidão e aos gemidos dos hebreus clamavam: Vós sois ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Êxodo capítulo 5, versículo 17. Libertos entre tantos prodígios, os israelitas se acamparam no deserto de Sim e puderam usufruir do repouso que a brutal escravidão por tanto tempo lhes havia impedido. Cada manhã colhiam o maná, o pão dos céus, na porção suficiente para cada dia. Se colhessem quantidade maior, como provisão para o dia seguinte, deteriorava-se. Ao sexto dia, porém, colhiam em dobro, e se preservava miraculosamente a quantidade reservada para o dia do descanso, e, também neste dia, o maná não era encontrado no campo. 6 dias o colhereis, dissera Moisés, mas o 7º dia é o sábado, repouso, nele não haverá. Êxodos capítulo 16, versículo 26. E Deus confirmou a palavra de Moisés: Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, repouso, por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Êxodos capítulo 16, versículo 29. Assim repousou o povo no 7º dia. Êxodos capítulo 16, versículo 30. 7º dia após 6 dias de trabalho. Este 7º dia, já se vê, tratava-se apenas de um dia de repouso, um dia estranho a todo e qualquer rito e a qualquer obrigação cerimonial. Além de ocorrer às necessidades para a preservação da vida dos israelitas, o Senhor Deus provisionou-lhes a bênção de desfrutarem do direito natural do descanso, com a interrupção de todo e qualquer trabalho, inclusive de prosseguimento de viagem, após 6 dias consecutivos de labutas. A consciência bloqueada daquele povo subjugado sobre os ergástulos de Faraó durante tanto tempo dever-se-ia impressionar com tão espetacular prodígio. Dia de bênçãos, e não um dia nefasto no conceito dos povos idólatras. Poucas semanas após o início da prodigiosa oportunidade de descanso no Monte Sinai, o Senhor Deus entrega a Moisés o seu decálogo, com uma das prescrições sobre o repouso semanal. Lembra-te do dia de sábado, repouso. São as palavras iniciais deste preceito, por supô-lo conhecido, dada a necessidade biológica do organismo humano. O repouso, outro sim, deve ser total, ou seja, a interrupção de todo o trabalho deve ser completa. Não farás nenhuma obra. Atingirá indistintamente a todos os indivíduos, os servos, as servas e os estrangeiros. Guerra é o que vive em terra estranha à sua, sem abdicar de sua própria nacionalidade, e também os animais.
Terceiro, o aspecto sagrado do descanso. Lembra-te do dia do sábado, igual a descanso, para o santificar. O sétimo dia é o sábado, igual a descanso, do Senhor teu Deus. Êxodo, capítulo 20, versículos 8 e 9. Etimologicamente, santificar significa cortar, segregar, separar dos outros com a destinação de se reservar para Deus. Além de sua necessidade biológica, este aspecto sagrado do repouso semanal decorre também do direito natural do homem, que, por índole íntima, se curva perante a divindade. Por outro lado, ainda, é de direito divino que Deus, como Senhor do universo, requeira de sua criatura a dedicação de um espaço de tempo para o seu serviço e seu culto. Em consonância com os reclamos da natureza humana, os homens, desde as tribos primitivas, reservavam dias especiais para o descanso e práticas religiosas. É oportuna a lembrança dos Shapatu, dos povos da Mesopotâmia, o sétimo dia dedicado ao repouso e às celebrações religiosas, como os ritos de purificação e de expiação. No vocabulário assírio-babilônico, o Shapatu se constituía em Lubi Libi, isto é, em dia da tranquilidade do coração, porque nesse dia os deuses restabeleciam a paz com os homens por se aplacarem com os sacrifícios expiatórios e as ofertas a eles dedicados. As analogias entre o Shapatu mesopotâmico e o sábado hebreu decorrem do fator direito natural, já com insistência lembrado nestas páginas. A legislação positiva divina, com a intenção religioso-cultica, contudo, aperfeiçoou também o aspecto sagrado desse direito e o expungiu do politeísmo e das práticas idólatras, levando-se em conta os 3 primeiros mandamentos. O dia tabu das outras religiões transformara-se entre o povo eleito em dia consagrado ao Senhor. Em resumo, o texto capital do nosso assunto a sintetizar a legislação positiva divina, em consonância com a lei natural, determina: primeiro, 6 dias consecutivos de trabalho. Segundo, após esses dias de trabalho, um dia de repouso. Terceiro, este dia de descanso, o sétimo após 6 dias de trabalho, não se vincula a um dia determinado da semana, pois, se determinasse um dia da semana, incorrer-se-ia em ritualismo. Quarto, o descanso deve, por motivos humanitários, ser completo e para todos. E, quinto, este dia de repouso deve ser santificado ao Senhor.